Dia número 25. Antes de tudo, quero comentar sobre essa máquina. Essa máquina de desenvolvimento de ombros articulado. Não é possível fazer unilateral com ela, porém, a posição em que ela se encaixa seu corpo, você consegue ajustar tanto a região das costas, quanto a região do quadril, ou seja, a altura e profundidade dela. E essa posição em que você ergue os braços, faz o desenvolvimento dos ombros, ela é muito confortável. Ela tem um contrapeso na parte posterior, e esse contrapeso ele ajuda muito para fazer com que esse movimento fique muito suave, não fique tão a esmo. E isso ajuda bastante a você conseguir progredir um pouco as cargas, mesmo essa máquina sendo pesada. Não é porque as placas sejam pesadas, mas sim a estrutura da máquina. Tanto que eu comecei aquecendo com 3 placas, depois passei para 8 placas, já senti o peso, e fui para 10, depois parei em 12 placas. Muito interessante. Hoje, dia 25, fazendo ombros e bíceps. Nesse dia ainda não estou na academia que eu costumo malhar. Estou no Rio de Janeiro. E nessa academia tem máquinas parecidas e máquinas diferentes. E não tem algumas máquinas. Então, algumas coisas não vou fazer e vou substituir elas por outras, no lugar de deixar totalmente o exercício de lado. Não é porque tá de férias que vai deixar de fazer o exercício, a musculação é compromisso. Encerrando aquele exercício de ombro, partir para bíceps, a rosca bíceps com a barra W em pé. Nesse exercício eu comecei com 5 quilos, depois eu parti para 10 quilos, e tem essa diferença dessa barra W, que ela tem uma pegada um pouco de, a curvatura dela, o W dela, entre aspas, é mais distante do centro da barra, se é que eu posso dizer assim. Então, seus braços ficam mais abertos, se é que eu posso dizer assim. E só utilizando as duas barras para perceber a diferença, mas é mais difícil realizar o exercício nesta barra, porque é mais, você fica com os ombros mais afastados do seu centro do seu corpo. Então a minha solução foi utilizar a primeira onda do W dessa barra e aproximar mais as mãos. Então as mãos ficaram mais próximas uma das outras, e dessa forma acaba virando um outro tipo de pegada de exercício. Ainda é o barra W, porém a pegada bem mais proximal do centro do corpo, do centro da barra. E eu não realizo esse exercício na minha academia normalmente, porém, como adaptação a essa academia, vou passar a realizar assim até eu voltar à academia que eu costumo frequentar. Aí dessa forma eu senti que é bem mais tranquilo de realizar o exercício, tanto que nos campeonatos as pessoas até utilizam umas barras em formato de U, geralmente, onde tem uma pegada quase que neutra no meio da barra, porque sentem mais conforto em fazer o exercício da rosca bíceps com essas barras, em que a pegada vai se neutralizando cada vez mais. Porque a barra W, ela serve para você não ficar com as mãos retas na barra. Então, quando você utiliza uma barra W, a anatomia das suas mãos fica muito favorecida.
e isso elimina qualquer desconforto. Só que quanto mais neutra sua mão vai ficando, o desconforto fica quase nulo, porém o antebraço começa a ficar cada vez mais acionado. Como no campeonato não é exigido você realizar não é permitido realizar com a mão totalmente neutra, mas existe uma angularidade limite para que você possa realizar o exercício e ser validado. Porém, chega de campeonatos, não é esse o intuito do vídeo. Partir depois daquele exercício para a rosca, mesmo tipo de rosca, porém na polia baixa, e essa polia ela só tem duas roldanas. Essa máquina só tem duas roldanas. Isso faz com que fique muito mais pesado, porque as roldanas elas cortam na metade o peso total que as placas possuem. Uma roldana corta na metade, duas rodanas corta um quarto. Como tem duas, um quarto do peso foi eliminado, o contrário do que é no cross, que geralmente tem três roldanas, então um oitavo do peso que realmente aparenta nas placas. Isso, claro, se o peso estiver 5 kg e estiver tudo nas condições normais de temperatura e pressão. Logo em seguida, eu fui aumentando placa por placa. Nesse aparelho tem 15 placas. Eu falei que iria zerar. Um dia eu pretendo zerar sim, uma repetição. Porém, hoje meu limite foram 8 placas. Na minha última série que eu vou realizar agora. E senti bastante. Senti que eu digo quando o músculo fica bem fadigado. Você realmente sente ele quente. O bíceps, que é o músculo trabalhando. E essa é uma sensação boa, porque você realmente percebeu que o estímulo foi inserido no local onde você queria que fosse. Nesse caso é o bíceps. Depois desse exercício, eu parti para fazer um de ombros. Fiz a elevação lateral. E nessa academia, o limite dos halteres são 20 quilos, par de 20 quilos. Porém, eu não realizei com o halter de 20 quilos. Tentei fazer o movimento com um pouco mais, um padrão mais elevado. Então fiz com 14, depois com 16. Na verdade fiz 12, 16, 12, 14, 16, por fim 18. Essa daí é a última série com 8 placas. A filmagem não ficou tão boa, então não vou tecer mais comentários sobre esse exercício. E aí sim, a elevação lateral. A academia é interessante que ela tem uma iluminação muito boa. Então, aí de frente ao espelho, a iluminação natural, então aparenta que somos maiores, porque destaca um pouco nossa musculatura, já que o sol ele vai refletir no corpo e as sombras vão ser geradas, e essas sombras realmente são os cortes, como falam, musculares. E por fim, depois da elevação lateral, eu parti para fazer um bíceps. Teria que ser um bíceps sentado, como eu faço normalmente nos vídeos, mas não tinha um local onde eu pudesse fazer. O banco livre estava sendo utilizado, que era o único local que daria para fazer ali tranquilamente. Então eu resolvi fazer sentado, só que não na angulação de 90 graus, e sim numa angulação de 45. Só que fugiu muito do intuito do exercício. Creio que na próxima vou tentar adaptar um pouco melhor esse exercício, ou talvez eu faça mais séries de um determinado outro exercício, para não deixar faltar nada. E finalizei com
as filmagens apenas com esse exercício de elevação lateral, porque a do bíceps sentado 45 graus ficou um pouco ruim. E por hoje é apenas isso. Partiu!